Você já parou para pensar se a diplomacia tem algo a ver com a Covid-19? Nesse episódio, nós vamos te mostrar como essas duas coisas se interligam. E não se esqueça de assistir os 2 episódios anteriores, onde a gente explica a história da diplomacia e ela na prática, e você pode conferir eles clicando aqui. Oi, eu sou a Duda. Oi, eu sou a Emily e esse é o terceiro e último episódio do Desenrolando na Política, onde nós vamos te apresentar a diplomacia da saúde no contexto da Covid-19. Lembrando que essa série de vídeos faz parte de um trabalho acadêmico de divulgação científica da disciplina de Projeto Integrador do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Miguel Paulista, orientado pelos professores Altair Filho e Marcela Sgrilli. Em abril desse ano, a revista FAPESP publicou uma matéria intitulada A Diplomacia contra a Covid-19, analisando a postura e estratégia dos países ao lidarem com a pandemia. Em um dos momentos mais difíceis da humanidade, os estados, ao invés de se unirem como esperado, se afastaram muito. De acordo com o médico e coordenador da Fiocruz, Paulo Buzz, houve uma corrida por máscaras, respiradores e outros materiais que, inclusive, foram desviados por questões políticas ou ideológicas. Um exemplo disso é quando, nos primeiros meses da pandemia, os Estados Unidos interceptaram um carregamento cheio de respiradores fabricados lá na China, dificultando a compra desses equipamentos por outros países. Esse comportamento, somado a outros, ao longo de uma crise sanitária tão grave como a Covid-19, obviamente prejudicou os países mais pobres. Fato comprovado pelo dado apresentado por Buzz, que diz que no final de 2021, 10 economias avançadas possuíam cerca de 75% de todas as doses de vacina disponíveis no mundo. Enquanto isso, algumas nações sofrem até hoje para terem uma quantidade mínima dos imunizantes. De acordo com uma matéria publicada pela Folha de São Paulo em março desse ano, ao coletar dados sobre a vacinação contra a Covid, principalmente nos países africanos, foram reveladas diversas problemáticas. O jornal afirmou que Cabo Verde foi o país africano que mais imunizou sua população. Porém, outros países, como Guiné-Bissau e Angola, tiveram porcentagens baixíssimas de vacinação. Eles não imunizaram nem 20% da sua população. Isso se deve ao fato das diversas dificuldades que o continente africano enfrentou e tem enfrentado por conta da pandemia. Mesmo com a ajuda de diversas nações, como Rússia e China, além do consórcio internacional COVAX, que já a Duda vai explicar um pouquinho o que é, tiveram muitos problemas com as vacinas. Cerca de 1 milhão de doses do imunizante que chegaram ao continente possuíam prazos de validade extremamente curtos, fato esse que prejudicou muito o plano vacinal dos países. Sim, Emily, e além dos prazos serem extremamente curtos, eles também tiveram problema com o armazenamento dessas vacinas e isso, somado ao grande fluxo migratório desses países, fez com que somente 15% da população africana geral completasse o primeiro esquema vacinal. E voltando um pouquinho ao consórcio internacional COVAX, que a Emily citou agora há pouco, ele foi um programa criado em 2020 pela OMS, que tinha como objetivo derrotar a pandemia de maneira segura, rápida, eficiente e também garantir a vacinação para todos os países. Essa dificuldade do continente africano em relação à pandemia fazem com que estudiosos como Angolano Filomeno Fortes, diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, acreditem que o Covid vai acabar se tornando uma endemia no continente até que a imunidade natural chegue. Outro fator percebido durante a pandemia foi a mudança de comportamento do Brasil ao combater doenças. Lá na década de 80, o Brasil começava a enfrentar uma epidemia de HIV, mas em conjunto da OMS, o Brasil teve uma participação positiva e efetiva ao ajudar a combater a disseminação da doença em outros países em desenvolvimento. Sim, isso se deu ao fato do Brasil ter tido uma boa articulação interna, o que possibilitou com que a postura do país fosse tida como exemplo pela Organização Mundial da Saúde. Uma das ações que colocaram o Brasil nessa posição foi a criação da Lei Federal 9.313, que tornou obrigatória a distribuição gratuita dos medicamentos de tratamento para a AIDS. Isso fez com que o Ministério da Saúde aumentasse em 7 vezes seu investimento em retrovirais e em campanhas de conscientização para a desmistificação da doença. Outro exemplo de ação admirável do nosso país em relação ao combate de uma doença foi com a erradicação da poliomielite em 1994, de acordo com a Unesp. Isso aconteceu devido à vacinação e à cooperação das nações entre si. Entretanto, desde 2015, o número de cobertura vacinal, ou seja, o número de pessoas que se vacinam, vem despencando. Em relação à polio, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil não atinge a meta de 95% do público-alvo vacinado desde 2016. Em 2021, menos de 70% estavam com as doses em dia, o que traz um risco enorme e alarmante do retorno da doença.
Então, Duda, lá no comecinho do vídeo você falou sobre os países terem se afastado durante a pandemia. Mas você aí que está assistindo, sabe quais foram as consequências desse afastamento? Bom, então, quando os países se afastam diante de uma crise global, como foi a pandemia, isso faz com que os órgãos internacionais, ou seja, a ONU e a OMS, fiquem vulneráveis e não sejam respeitados como deveriam. Sim, aliás, foi o que aconteceu com os Estados Unidos e o Brasil, que adotaram essa postura um pouco mais fechada e, consequentemente, negacionista. E esse negacionismo, além de influenciar a relação desses países com os outros, também influenciou a população dessa nação. Sim, com certeza, Duda. Inclusive, aqui no Brasil, a gente teve quase 700 mil mortes e o Brasil ficou em 14º lugar no ranking mundial de mortes proporcionais pela Covid. Nós chamamos a professora de Ciências da Natureza do Instituto Federal de São Paulo, Pamela Figueiredo, para relembrar aqui pra gente as orientações dadas pela OMS lá no comecinho de 2020. Oi meninas, então vamos lá relembrar quais foram as recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação à Covid-19 em 2020. Nós tivemos a recomendação para o uso de máscaras, tivemos a recomendação para lavagem das mãos com água e sabão, a utilização do álcool em gel, o distanciamento social. Uma outra recomendação que ocorreu durante esse período foi que, ao sair de casa, ao se locomover para um supermercado, por exemplo, com necessidade de compra de produtos essenciais, que apenas um integrante da família saísse, evitando que os demais se aglomerassem nos supermercados, em locais onde havia uma necessidade de consumo de produtos essenciais. Um outro acontecimento que ocorreu foi o lockdown, então a necessidade de fechar todos aqueles locais que não eram essenciais para aquele momento da pandemia. Nós tivemos o cancelamento de diversos shows, diversos eventos, tudo isso para conter a aglomeração das pessoas enquanto o vírus circulava aí pelo mundo. E é isso. Bom, Emily, então, como deu para perceber, o então presidente teve comportamentos completamente contrários aos que recomendava a OMS. Com isso, principalmente aqui no Brasil, ganhou força um fenômeno chamado paradiplomacia. A paradiplomacia, de acordo com Yasmin dos Santos, em seu trabalho de conclusão de curso de Relações Internacionais, intitulado O papel da diplomacia da saúde global no combate à pandemia da Covid-19, acontece quando líderes de estados federados, municípios e ou cidades se colocam em posições no sistema internacional que podem se opor ou complementar o líder do país, que no nosso caso é o presidente. O maior exemplo de paradiplomacia aqui do Brasil foi a oposição do então governador de São Paulo, João Dória, em relação ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, principalmente quando se tratava da compra de vacinas e da vacinação em si. É vacina envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, a vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Um outro exemplo muito importante de paradiplomacia é a nordestina. O Consórcio do Nordeste foi criado em 2019 e inclui todos os estados da região. Eles têm como objetivo a cooperação entre os estados e também a atuação fora do Brasil. Mesmo tendo sido criado antes da crise do Covid, o consórcio se mostrou mais ativo em 2020. Uma das atitudes mais marcantes do grupo foi o envio de uma correspondência ao embaixador chinês no Brasil, onde os governadores dos 9 estados da região disseram admirar a maneira com a qual o povo chinês lidou com a pandemia e a amizade que une os chineses e os brasileiros. Essa negligência foi tão grande na época que, além das inúmeras trocas de ministros da saúde que não concordavam com o chefe de Estado da época, houve também uma fala absurda vinda do ex-ministro das Relações Exteriores durante o governo Bolsonaro. O Ernesto Araújo chamou o coronavírus de comunavírus, especulando que a doença foi criada por uma conspiração comunista. É claro que isso é totalmente anticientífico, assim como várias falas do presidente vigente da época, onde ele especulava que a China tinha criado o coronavírus num laboratório, porque ele achava que a China tinha se beneficiado do Covid por conta da economia do país, que havia crescido na época da pandemia. Declarações como essas são bem perigosas para a diplomacia, ainda mais envolvendo um país como a China, que há mais de 20 anos é um parceiro comercial do Brasil. E essa parceria foi bem abalada por falas como essa que a Duda comentou. Sim, Emily, e a gente também não pode esquecer do fator xenofobia que ganhou muita força durante a pandemia porque o coronavírus nasceu em um país asiático. Pessoas influentes da política exterior, como então o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o Eduardo Bolsonaro, deveriam se atentar em suas atitudes quando se trata do sistema internacional, para que o Brasil seja representado de forma coerente, como afirma Yasmin em sua tese. O que observamos foi o contrário.
chuva de tweets e declarações xenofóbicas e negacionistas, enquanto o Brasil vivenciava um de seus momentos mais difíceis e desafiadores. Mas e aí, deu para perceber como a diplomacia teve um papel importantíssimo durante a pandemia? Nós esperamos que sim. E hoje nós nos despedimos desse projeto que nos deu tanto trabalho, mas ao mesmo tempo tanto orgulho, né, Duda? Com certeza. E a gente espera que todos vocês que nos acompanharam até aqui tenham aprendido pelo menos um pouco sobre as relações internacionais e como elas estão presentes em vários segmentos da nossa vida. E como de costume, não esquece de deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à divulgação científica, que é essencial. Tchau!